palestra Características das cultivares aptas à colheita mecanizada, que será proferida pelo engenheiro agrônomo César Elias Botelho. César Elias Botelho é doutor em fitotecnia e coordenador do Núcleo Tecnológico da Epamig Café. Boa tarde, pessoal. A proposta aqui da apresentação, mas a gente mostrar um pouco do que a gente está fazendo dentro da instituição de pesquisa, no caso a Epamig, né? Vou falar um pouco do nosso trabalho e, na sequência, mostrar alguns resultados que a gente conseguiu aí, não está concluído ainda, mas de um projeto financiado aí pelo consórcio Pesquisa Café. Então, meu nome é César, eu trabalhei na Aves, melhoramento. Hoje na Epamig a gente tem uma equipe com 6 melhoristas, 3 lotados em lavras e 3 lotados em Viçosa, contando com o colega Baião, que dá para café e integra essa equipe. Então, um pouco de história, o melhoramento genético preferido. Desde o princípio do melhoramento científico, vamos dizer assim, conduzido pelo Instituto Agronômico de Campinas, que é um pioneiro a trabalhar com melhoramento genético científico no Brasil. Sempre foi aumento de produtividade, claro, e os resultados são impressionantes, das cultivares melhoradas, é o que foi introduzido no Brasil. Redução no corte das plantas, isso foi um marco na cafeicultura, preciso falar, é um marco, principalmente para a época. A seleção e distribuição das cultivares do grupo Catuaíne, que não foi a primeira, foi o Caturra, mas foi um marco, Por quê? Na época, a colheita era toda manual, Então, uma planta, se tirar muito café de uma planta compacta, representou muito. Resistência a pragas e doenças, isso trabalhou muito, principalmente a ferrugem, com a chegada da ferrugem aqui no Brasil. Época de uniformidade de maturação, se trabalha muito ainda, nós temos muito que evoluir nesse aspecto, principalmente para a colheita mecanizada. Vou mostrar os dados para frente. Esse é um gargalo para o nosso café arábica. Precisamos de cultivares mais uniformes ainda, mas é muito difícil, a interação com o ambiente é muito forte. Então, qualidade de vida hoje faz parte da rotina das nossas avaliações. Café, além de produzir, estar resistente, tem que ter qualidade. Mecanização e colheita é o foco de hoje, também é um gargalo, o produtor necessita disso. Resposta à irrigação, cultivares versus nutrição, são todos aí pontos que a gente está trabalhando dentro do programa de melhoramento. Posso? Estou falando aí do programa de melhoramento da Epamig, iniciou-se no começo da década de 70, como eu falei, a chegada da ferrugem, então, com a introdução de materiais aí do mundo, principalmente oeiras em Portugal, um foco muito grande na resistência, na ferrugem, também estudos de adaptabilidade nas diferentes regiões do estado, somente materiais aí vindo do Instituto Agronômico. A Epamig fez um trabalho muito grande aí de estudo de adaptabilidade dessas cultivares. E marca aí também, pode deixar de dizer, a parceria com o FV, só de Viçosa, nesse programa de resistência à ferrugem, e a gente trabalha muito com a UFA também, na Universidade Federal de Londres. Próximo. Então, esse trabalho aí foi lançado uma série de cultivares, eu acho que ele está com 14,
poeiras, resistente de ferrugem, topázio suscetível, rubis suscetível, acaraço suscetível, uma série de resistentes, paraíso, categoria G1, 2 e 3, sacramento, pau Brasil, araponga, travessia, suscetível a ferrugem, e por último agora, na área capitaneada pelo colega Tonico, esse ano registrado mais 2 cultivares, que é a NGS Paraíso 2 e Sashimora MG 8840. Mas em cima disso aí, sempre que a gente vai falar de cultivares, de campo, palestras, sempre tem a pergunta: qual ideia de máquina? Esse é o grande gargalo que a gente vai mostrar alguns resultados para vocês aqui hoje. Próximo. Então, eficiência de colheita, né? Algumas características que podem explicar: vigor vegetativo, maturação uniforme, a gente vai ver que é importante, arquitetura da planta, muito se acreditou em arquitetura, rapalmilhamento, né? Extensão de ramo conjotrópico, né? Características vegetativas no geral, produtividade e resistência do fruto à derreza, né? Então são alguns pontos que a gente trabalhou, né? E alguma coisa tem relação e outras nem tanto. Próximo. Então aqui um trabalho do colega professor Fábio, onde tudo começou assim, onde a gente começou a constatar a diferença entre genótipos, né, materiais genéticos de café em relação à colheita. Então, resistência do fruto à colheita. Então, a gente tem uma série de progênios, não tem nome, né? H1, H2, H3, né? E força de desprendimento, fruto verde, fruto cereja. E vocês notam ali que realmente existe uma diferença. Desde lá, então, começamos a observar uma diferença marcante entre os materiais em relação à resistência do fruto, né? A força necessária para tirar o fruto da planta, tanto verde como cereja, né? E alguns destaques, né? H2 ali, uma força grande para tirar verde, o cereja sai mais fácil, né? Quer dizer, material colheita seletiva, algumas hipóteses começou a surgir. Próximo. Então, acima disso, a gente propôs um trabalho, um projeto, dentro do último edital do consórcio, para estudar exatamente essas características de algumas cultivares lançadas pela EPAMI e ver, ao final, o que está influenciando na eficiência de colheita ou não, né? Então, é um projeto conduzido pelo professor Fábio, onde eu conduzo um subprojeto, né, que seria a dedicação de cultivares mais aptos à colheita mecanizada e seletiva. Isso está sendo objeto de estudo da tese de doutorado do colega Raul, que falou para vocês antes aí, né, dos dados ainda não publicados, né? Então, agora uma série de números, passar rapidamente umas tabelas, mas vocês vão olhando, tirando as conclusões, né, para no final a gente fazer algumas conclusões. Então, a caracterização vegetativa das plantas. Claro, tem diferença, né? A altura, claro, né? A caia cerrada, corte alto, ali o D é o maior, né? Diâmetro de copa, né? Também com a diferença, vários, inclusive isso é bastante importante na tomada de decisão de espaçamento, né? Planta que abre mais copa, você tem que aumentar o espaçamento, somente para longevidade, né? Pensando em mecanização, né? A altura do primeiro plagiotrópico, né? Se a gente pensou que podia influenciar na eficiência de colheita, né? Tem a ver com a altura de recolhedor, de máquina. Número de ramos plagiotrópicos, né? Também com a diferença bastante grande entre os materiais.
ou seja, tem variabilidade entre os materiais para as diferenças, para as características vegetativas. Próximo. Continuando, outra característica que a gente mediu, pensando em relacionar com a eficiência. Ângulo de inserção de ramos plagiotrópicos. Está escrito ali, mas é ângulo de inserção de ramos dos plagiotrópicos, ou seja, os ramos produtivos, no ramo ortotrópico, no caule da planta. A gente fez por terço da planta, inferior, médio e superior, também com uma diferença marcante entre as cultivares estudadas, plantas menores e outros maiores. Também houve a interação entre terços, eu não mostrei, mas como é de se esperar, tem diferença em angulação dentro de cada cultivar nos diferentes terços. Próximo. Passando então para características reprodutivas, produção. Então aqui alguns dados da safra de 2011. Carga tendente, litros por planta, viu gente? Eu trabalho com litros por planta. Também uma variação muito grande. Claro, as plantas não eram plantadas juntas no mesmo talhão, então mas tinham mais ou menos a mesma idade, todas tinham a mesma idade, mas teve uma variação grande entre produtividade. É claro que respeitando bem a idade, mas houve uma inversão para 2012, como é esperado, uma maior, aquelas que produziram menos em 2011 e produziram mais em 2012. Então isso, porcentagem de verde, isso é importante. Tem uma variação, materiais com muito verde, como o MGS travessia, o topázio com bem menos frutos verdes, predominando mais cereja. Então, Sacramento, topázio, paraíso destacaram por maior porcentagem de frutos cereja. Isso aí é um dado importante. Próximo. Outra avaliação, essa também muito importante, que é a avaliação de força de expandimento dos frutos. Vem para a safra 2011, frutos cereja, frutos verdes. Então, uma diferença entre os materiais. Papagaio cerrado, é sabido que é um material bom de colheita mecânica, uma força de expandimento bem baixa. Os trabalhos do professor Paulo tem uma força de expandimento de cereja em torno de 4 pontos de colheita, vai colher bem. Patibuá também, travessia, o paraíso, o pau-brasil, mais alto, Sacramento e topázio. E os frutos verdes não seguem a mesma relação, mas algumas que tiveram menor força cereja também do verde. E a diferença, isso é importante, são de colheita seletiva. A seletiva você quer tirar a cereja e deixar o verde, Então, é desejável uma diferença de pelo menos de 2. Isso é na prática momento de colheita, Isso, trabalhos, o Fábio tem falado, Então, isso também é importante. Próximo. Aqui a força de entendimento da safra 2012, Eu fiz aqui só cereja e um comparativo, para vocês verem que muda muito. Inclusive uma coisa bastante difícil de trabalhar. Muda por quê? Características climáticas, chuva, uma série de coisas acabam influenciando. Então você tem uma diferença. Mas aí na média, Acaiá cerrado e travessia tiveram as menores forças para forças de expandimento de frutos cereja. Próximo.
Então, finalizando com a colheita em si, né? Não tanto de característica, mas de colheita. Então aí a eficiência de derriço, uma máquina automotriz, né? Foi feito o trabalho, e para 2011 a gente fez uma colheita seletiva, conseguiu fazer, foi a média das duas passadas, né? O Acaiá Cerrado, né? Para 2011, Sacramento e Topázio, destaque, ou seja, o Acaiá Cerrado chegou quase, e o Sacramento quase 100% de eficiência de derriço, né? Ou seja, para afetar a planta, você conseguir tirar com a máquina, né? Para 2012 já foi uma colheita plena, devido às condições climáticas, não conseguiu fazer a seletiva e foi uma passada só, colheita plena, né? Novamente o Topázio, o destaque, e a Acaiá Cerrado, né? Olha o que aconteceu com o Sacramento. O ar é melhor, né? Mais alto no caso aqui, né? Maior eficiência, tirou mais café da planta, né? Então vocês verem que, apesar de diferença entre anos, que é de se esperar, né? Depende muito de condições climáticas, mas o Acaiá Cerrado sempre foi falado, inclusive aqui até usado como testemunho, né? Que um café é um cultivar que colhe bem, né? Bem uniforme, força de desprendimento baixa, né? E o Travessia, né? Em 2011 tinha uma safra baixa, 3 litros só por planta. 2012 uma safra altíssima, mas mesmo assim a eficiência não foi muito alta, né? O Paraíso de 96 para 61, né? Mas destaque então Topázio, Acaiá Cerrado, Sacramento, apesar de ter caído, mas 2011 teve um desempenho muito bom. O Paraíso em 2011, né? Próximo. Aqui, gente, uma estatística, mas não é complicado não. O que é a intenção? É para relacionar uma característica com a outra, né? Então, eficiência de colheita nas duas safras, um ângulo de inserção. Eu vou mostrar só o que deu significativo, né? Para 2011, o número de ramos plagiotópicos climáticos esquecido deu alta significativa. Quer dizer, quanto menor o ângulo, maior a eficiência. Mas 2012 já não foi significativo. Quer dizer, característica vegetativa, ângulo de inserção dos plagiotrópicos. Na safra 2012, apesar de baixa, mas foi significativo. Ou seja, quanto menor o ângulo de inserção do plagiotrópico, melhor colhe, né? Mas não dá para tirar uma conclusão, porque tem variação. Esse ano vai ser repetido para ver qual o comportamento. Próximo. E aqui começa a ficar mais interessante. Continuamos na correlação. Carga pendente com eficiência de derriço. Safra 2011 somente. Não significativo. Então a gente estava com uma planta com muito café, a eficiência é maior, né? Vamos repetir, pegar os dados ao passado, não estava disponível, mas em 2011 eu disse que tinha materiais com alta produtividade, né? Porcentagem de frutos verdes, relação significativa, ou seja, quanto mais fruto verde, menor a eficiência. Bem óbvio,
se ele é duro. Então, por isso retorna a importância de uniformidade de maturação para a colheita mecanizada. Então, passa a ser realmente um fato muito importante para a colheita mecanizada, isso para novos cultivares dentro do nosso programa. Porcentagem de fruto de cereja também significativa, porém no mesmo sentido, ou seja, quanto mais fruto de cereja você tem na planta, maior vai ser a sua eficiência. Então reforça a eficiência, a necessidade de plantas mais uniformes. Próximo. E aqui a força de desprendimento. Então estou correlacionando a força de desprendimento, frutos verdes e cereja, com a eficiência de derriça. Frutos verdes não tem significância. E força de desprendimento de frutos de cereja altamente significativa para os 2 anos. Então, o que é mais importante então? Cultivares que apresentam, no momento da colheita, alta porcentagem de frutos de cereja. Isso tem que ser o que a gente tem que perseguir dentro dos nossos trabalhos. Próximo. Então, em cima disso aí, isso que nem está nos anais aí, que eu fiz a posse, viu? Semana passada, deu uma parada na chuva, deu um sol, vim aqui na fazenda e expandi as avaliações. Já que a força de desprendimento está explicando mais, peguei uma série de materiais aí para estudar então a força de desprendimento. Quem está lá em cima, novamente, topázio, com baixa força de desprendimento de cereja. E uma diferença grande entre verde e cereja. Então, bom material para seletiva. O Catucaí 2SL, também tem baixa força de desprendimento do cereja e uma diferença nem tão grande. Depois vem Catucaí amarelo, com 5,35, o zero aí até 5, bem interessante. Ao mundo novo. Aí no meio vocês estão vendo com os números, são progênios que estão em fase final para ser lançadas. Então a gente já incluiu dentro dos estudos. Quem for participar das dinâmicas de campo, a partir de amanhã, vão ver esses materiais lá no campo. No caso ali, um H32, 13, 15 e 20, material resistente a ferrugem, e Catu versus Fatimor, que a gente está em trabalho final aí. As outras cultivares, aquelas também que já apareceram em outros anos, acrescentei Catuai vermelho, e a C99, aqui a letra está invertida, menor valor, letra A, e maior valor C, Catuai 99 com 6,69, e entre os verdes uma diferença nem tão grande. Próximo. Aqui uma continuação, outras progênies, O Brasil, que tinha aparecido lá como boa, 29,25, uma outra progênie que a gente está na fase final. O HS errado, uma força até relativamente alta, eu acredito que muito em função da sua uniformidade, que ele é um material bom de colher. Outra progênie, que a gente está em fase final, possivelmente vai chamar aranãs, e ali as diferenças. Foi só uma avaliação esse ano, pretendo fazer pelo menos 3 e tentar relacionar com a eficiência de colheita novamente, nem que seja com postal, para a gente avaliar essa relação novamente. Próximo. E aqui mais algumas curiosidades, como a extensão era grande das cultivares, fiz alguns contrastes, quer dizer, uma outra estatística, também
bem simples. Comparei cultivar resistente a ferrugem, o grupo era grande, até maior que aquele, mas eu tirei algumas. Cultivar suscetível a ferrugem. Apesar de pouca, mas a diferença foi significativa. Ou seja, na avaliação feita semana passada, as cultivares resistentes a ferrugem tiveram maior força de desprendimento. Isso aqui é médio. Lembram lá do Caducarim 2SL, né? Baixa força de desprendimento. Aqui é na média do grupo, né? E aqui, bem interessante, cultivares de frutos vermelhos contra cultivares de frutos amarelos. Né? Frutos amarelos bem menor. Né? Então, é um indicativo, a gente vai continuar avaliando, né? E cultivares de frutos amarelos e possivelmente suscetível a ferrugem, que eu acho uma pena leitura. A gente tem dedicado boa parte do nosso tempo em busca da resistência à ferrugem, de boas cultivares resistentes à ferrugem, dada a importância da ferrugem já ainda, né? No momento da prefeitura, eu considero que ela vem causando muito prejuízo, mas, então, brincando com esses dados, né? Por enquanto, a gente achou esses resultados aí, né? Ou seja, né? Material amarelo colhendo mais fácil. Mas o produtor fala isso mesmo. Próximo. Então, algumas conclusões. Até então, do trabalho, existe diferença, né, na eficiência entre os genótipos, vocês viram aí. Acredito que explica melhor a força de expandimento, a força dos frutos cereja, né? Seguido da quantidade de frutos cereja, né? Então isso aí, a força de expandimento vai passar a ser parte da rotina, das nossas avaliações, e possivelmente, a ser confirmado, cultivar suscetível a ferrugem de frutos amarelos tem menor força de desprendimento dos frutos e, por consequência, têm melhor desempenho na colheita mecanizada. Próximo. Obrigado. Agradeço aí também toda a equipe, né? Que colaboraram, os alunos, bolsistas e as nossas vezes aí de fomento a nossas pesquisas, consórcio, CNPq, FAPEMIG e NCT Café, que tem nos ajudado.